Ficou a dúvida a questão de quando que usa, quando que você usa o gráfico do ponto, quando que não usa, tudo mais, né? Isso. Esse é o nosso mundo real. Tá vendo aí o- Tô vendo. deixa eu voltar lá. Põe para modo leitura fica. Esse é o nosso mundo real. A gente tem um perfil geotécnico e a gente vai fazer uma sondagem em algum ponto. Nem sempre, às vezes dá, às vezes é possível você pegar e saber que vai construir exatamente aqui no SP6, você faz a sondagem aqui, você vai pegar e vai determinar, tem aqui, se eu não me engano, 19, vai exatamente aqui no meio da camada de argila mole, você cravou o tubo Chevy, você tira daquele ponto. Às vezes isso é possível, mas na prática, o que vai acontecer, como o ensaio de adensamento é muito demorado, a gente discutiu que demora, às vezes, mais de mês para você fazer o ensaio, você atropela um pouquinho as coisas. Você já faz logo as primeiras sondagens, viu que tem o trecho de argila mole, já vai direto naquele ponto e manda tirar um tubo Shelby e levar para o laboratório para fazer o ensaio de adensamento. E aí, na prática, no mundo real, você tem a profundidade que foi feito o ensaio, que não coincide com o meio da camada argilosa. Qual o impacto disso? Primeiro, a tensão de pré-adensamento. Ela é a maior tensão vivenciada. Se o meio da tua camada argilosa está 2 metros abaixo, a maior tensão vivenciada ela vai ter 2 metros a mais de solo. Então, você não pode usar aquela tensão de pré-adensamento que você teve do resultado do ensaio. Você vai ter que usar uma tensão de pré-adensamento. Vai usar uma tensão de pré-adensamento calculada a partir daquilo ali. Entendi. Obrigado. E o CR e o CC meio que ele não muda, teoricamente ele não muda com a profundidade, porque você tem lá a tua inclinação, ela vai permanecer a mesma. Então você vai calcular o CR e o CC do gráfico, vai usar exatamente aquele. Quando você for calcular a tua tensão de pré-lançamento, você vai calcular a partir do gráfico e vai determinar o OCR, por causa daquele conceito, daquele outro gráfico lá atrás, que a gente disse, ó, esse daqui. Se a gente está fora desse trecho inicial, aqui ele se comporta mais ou menos como uma reta. E o que vai mudar de uma argila para outra é que às vezes ele é mais para cá, às vezes é mais para lá, mais baixo, mais alto, mas em geral ele é meio que vertical, entendeu? Com isso a gente consegue reproduzir a partir da matemática, não do ensaio propriamente dito. Na verdade, quando eu fiz graduação, às vezes algumas coisas ficam meio nebulosas do que acontecia comigo. Eu acho que o professor ele simplesmente pedia para calcular, considerando que o ensaio estava no meio da camada argilosa. A gente fica com aquela fantasia, aquele negócio. Quem não foi meu aluno, geralmente deve ter tido esse mesmo conceito, né? O gráfico você tira do meio da camada argilosa. E aí, quando eu fui para o mundo real, eu levei maior susto, porque às vezes não vinha. E aí eu tinha que recalcular, dava tudo errado, cometia vários equívocos, né? Aí eu tento ensinar, sempre tentei ensinar, sempre tentei discutir, desde a graduação, como é no mundo real, e não ficar passando coisas simplificadas demais. É ruim, às vezes, ficar simplificando demais, certo? Então, vamos adiante.
Não sei porque parece que travou aqui o... Acho isso. Módulo 3. Vamos repassar, então, o módulo 3. Estou compartilhando com vocês. Está tudo ok? Está todo mundo conseguindo ver? Exibição. Tudo ok. Sim, sim. Beleza. Está gravando também. Beleza. Tá gravando, tudo rolando. Esse é o nosso último módulo de revisão. Eu acho que eu vou fechar isso na manhã. E aí, à tarde, a gente vai ver os 2 módulos que são novos para vocês. Apesar de não ser tão novo assim. No vídeo eu gravei, né, explicando o que foi discutido no módulo anterior, como a gente acabou de ver, não precisa explicar. Esse é o nosso modelo de comportamento do solo, do aterro subsolo mole. De novo, mais uma figurinha, vocês vão ver essas figurinhas. Todo mundo usa as figurinhas do professor Ian. Ele é uma pessoa sensacional. Vocês veem que é muito caprichoso, né? Como é que é esse modelo? Vocês vão ver isso em vários livros, vários locais. A estrutura do solo, a parte de... os grãos de argila, eles desempenham o papel da mola. Ele que é a mola que sustenta. A água presente no subsolo, que está permeando esses grãos, é a água. Ótimo. A água representa o papel dela mesma. O pistão e essa torneirinha, ele meio que representa a permeabilidade do solo. E aí, quando a gente coloca uma carga, se o solo não tem permeabilidade nenhuma, o que vai acontecer? A carga, esses 200 newtons que é colocado aqui no pistão, a carga dele vai toda para a água, porque a água é incompressível. Então, quando você colocar lá, não vai haver deslocamento e você vai simplesmente aumentar a pressão da água no solo. No mundo real acontece também isso. Nesse momento inicial, imediatamente após a colocação da carga no solo, quando se trata de uma argila mole, essa carga vai toda para a poropressão. Volta aqui, não vai não. Volta. Ele vai todo para poropressão. Você vai aumentar a pressão da água. E essa carga ela vai sendo transferida para a estrutura do solo à medida que esse fluxo de água vai ocorrendo, de modo a dissipar todo esse excesso de poropressão que foi gerado. Então, o efeito do adensamento nada mais é do que essa demora na transferência da carga da poropressão para a estrutura do solo. Quando a gente está tratando de solos arenosos, por exemplo, isso ocorre meio que instantaneamente, porque a água percola de forma muito rápida no solo. Já no solo argiloso, você vê que, se olhar o coeficiente, é 10 a menos 8 centímetros por segundo. Demora muito tempo, é muito mais lenta a água. Para a água, num solo argiloso, deslocar 1 centímetro, ele pode demorar dias ou até anos. Tanto que, para algumas situações, o solo argiloso ele é considerado até mesmo impermeável. Então, o conceito do adensamento ele é todo baseado nisso daí. E, de forma a consolidar uma teoria, o Terzaghi ele fez alguns pressupostos. Olha, gente, assim, eu não cheguei a colocar, mas eu vou passar o artigo para vocês, só para vocês saberem. Não existe só a teoria do adensamento de Terzaghi, tá? Existem outras teorias de adensamento, tem uma também que é usada para que ele... Ai, fugiu o nome. Fugiu o nome completamente, mas eu tenho um artigo, eu vou passar para vocês, só para vocês verem que a questão, por exemplo, do fluxo unidimensional,
quando não atende, existe a possibilidade de você usar uma outra teoria que não é de Terzaghi. Para usar a teoria de Terzaghi, precisa satisfazer todos esses parâmetros. Solo ser saturado, a compressão e o fluxo d'água ser na mesma direção, ser em uma única dimensão, solo homogêneo, partículas sólidas incompressíveis, o solo ser formado por elementos infinitesimais. Isso, a teoria a mecânica dos solos todos trabalha com esse conceito. Fluxo ser governado pela lei de Darcy, pode acontecer disso não ser respeitado, e aí tem que usar outra teoria. As propriedades do solo não variam no processo de adensamento. Essa é a mentira que a gente adota como se fosse verdade, a gente sabe que isso é uma grande mentira. E a teoria de Terzaghi funciona porque ela é toda edificada em cima de considerar que isso não varia. Se você considerar que isso varia, aí você tem que partir para outra teoria. E o índice de vazios varia linearmente com o aumento da tensão efetiva. Essa é a nossa base para poder usar o pacote teoria do adensamento de Terzaghi. Então, está aqui o coeficiente de compressibilidade, é uma relação linear, então ele varia linearmente. Coeficiente de adensamento é a nossa ferramenta aqui, a nossa principal ferramenta. Ele pode ser determinado de forma direta. Lembra que eu falei da construção do gráfico de adensamento, que tem que ser feito, você coloca a carga, espera essa carga dissipar todas as poropressões? Para cada carga que a gente coloca, a gente vai ter um gráfico ou desse daqui. Isso é o gráfico do carregamento no tempo. Você vai colocar a carga e aí vai medindo a altura do corpo de prova, aí vai fazendo várias medidas. Chega um tempo aqui que ele começa a ficar, a altura fica constante, tá vendo? Isso daqui não é tipo uma assíntota, ele não vai descendo e parece que vai ficar assintótico. Então, à medida que ele ficar assintótico, você chegou na solução. Chegou no tempo lá que ele estabilizou. É feito isso para cada carregamento que é colocado. No final, você vai ter vários, são feitos vários gráficos que você vai ter um coeficiente de adensamento para cada uma daquelas cargas que você coloca, ou para cada uma dessas tensões. Quando você compra um ensaio de adensamento, ele vem de um laboratório, você comprou o serviço do ensaio de adensamento, ele vai vir, o CV ele vai vir calculado para diversos pontos, cada uma das cargas, cada uma das tensões. Teoricamente, ele... Não sei por que está mudando. Eu devo ter colocado algum time nisso. Teoricamente, ele mudaria... Falei mudar, ficou mudando na cabeça. Pior que muda. Ele muda para cada profundidade, mas na prática a gente adota como uma média. Dá para ser calculado. Existe também a forma de você calcular por meio de parâmetros de solo. Você pega o coeficiente de permeabilidade, o índice de vazios da amostra, esse coeficiente de compressibilidade e o peso específico da água. Dá para determinar isso. Isso é muito comum da gente ver, geralmente, em provas, questões de concurso, tudo mais. Na graduação a gente vê dessa forma que o pessoal... Professor de graduação adora dar formulazinha para o pessoal ficar decorando. Aqui alguém permitiu, deixa tudo. Outro parâmetro que para a gente é de suma importância é o fator tempo. O fator tempo é a relação entre o percentual de recalque, ele correlaciona esse parâmetro do CV, da altura de drenagem e do tempo, com o percentual de recalque. Isso para a gente é muito importante, porque a partir disso que a gente vai determinar o quanto que o solo recalcou. Isso está chato. O solo recalcou no tempo.
Isso foi tirado do livro do Carlos Souza Pinto, está aqui a relação em tabelinha, tenho também a relação em gráfico. Não sei por que cargas d'água, isso eu não tenho contato, eu não conheço o Carlos Souza Pinto, pessoalmente não tenho contato com ele, não sei por que quando eu uso os valores aqui, eles não são exatamente iguais aos daqui. Estranhamente, não é tão igual assim, existe uma certa diferença. Como existe a tabela, eu prefiro usar a tabela, mesmo porque eu já vi essa tabela em outras bibliografias, não só do Carlos Souza Pinto. Quando a gente for fazer cálculo, tá chato pra caramba isso, hein? Será que tem alguma coisa que eu coloquei aqui? Vamos ver se agora vai. Quando, quando a gente for calcular aceleração de recalque por meio de dreno fibroquímico, vai ser agora à tarde, a gente vai utilizar uma outra relação de fator tempo percentual de recalque, que não é essa daqui. Talvez até falha minha, eu devia pesquisar de onde que saiu essa equação. Vou ver se eu pesquiso e aí passo para vocês depois isso daí. Porque, assim, antigamente, como a gente trabalha com coisas muito antigas, às vezes, era muito mais fácil você ter um gráfico, tirar as coisas do gráfico. Hoje a gente tem o Excel. Então, basicamente, se você tem uma relação, por pior que seja a equação, a gente coloca no Excel e ele já calcula automático. Ele está atravessando automático. Ai. Daí, o grau de adensamento com a profundidade. Deixa eu fazer uma coisa. Fica muito ruim eu deixar a tela um pouquinho menor assim? Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso. É que ele está passando automático, está horrível. Deixa eu colocar aqui no chat que aí eu vejo caso vocês digitam. O grau de adensamento com a profundidade, existe essa outra tabela aqui que ela correlaciona, ela tem a ver com a profundidade relativa, né, que é a profundidade dividida pela altura de drenagem, que existem basicamente duas situações no caso da teoria do adensamento de Terzaghi. Ou a gente tem apenas uma interface drenante, pode ser no topo ou na base, ou seja, a água vai ter que percorrer o trecho todo para poder sair, ou existem duas interfaces drenantes, os dois lados têm possibilidade de sair, e aí a maior distância que vai ser percorrida vai ser do meio da camada argilosa até um dos lados. São duas possibilidades, cada um, esse ábaco ele cobre as duas, no momento que você põe o Z igual a distância Z dividido pela altura de drenagem. Aqui está um gráfico. Na prática, o que acontece na realidade? Você tem aqui pressão d'água, o teu percentual de recalque, o teu excesso de poropressão, ele faz uma curva, ele se dissipa mais rapidamente próximo às interfaces drenantes e mais distante ele demora mais tempo, mesmo porque a água ela vai ter que percorrer para poder ocorrer isso. Se vocês verem, na interface, na altura das interfaces drenantes, a poropressão ela se dissipa quase que instantaneamente, mesmo porque você está do lado de uma camada de areia, qualquer excesso de poropressão exatamente ali do lado, ele já vai ser rapidamente dissipado. À medida que você vai se distanciando, você vai aumentando isso daí. E aí a gente já vai... E aí a gente já vai para o nosso exercício. Quem fez matéria comigo já no passado conhece essas figurinhas, isso eu copiei do meu material de Maxolos que eu dava aula. Eu estou com um subsolo composto de uma camada de areia superior, tá certo? E a parte inferior é impermeável. Eu tenho um material argiloso com índice de fase igual a 0,8.
Olha, gente, esses índices vazios que eu coloco aqui, eles não têm nenhum comprometimento com a realidade, tá? Índice de vazios de argila mole não chega a ser 0,8. Eu só queria que chegassem recalques finais específicos, aí eu manipulei os números para poder mudar. No mundo real existem valores diferentes. CR e CC eles até são mais próximos, mas esse índice de vazio é meio estranho para uma argila mole. O coeficiente de compressão é igual a 0,43 e é um solo, eu estou dizendo aqui, eu acho que eu não coloquei, é uma argila normalmente adensada. Aqui, ó, argila normalmente adensada. O que significa ser argila normalmente adensada? A tensão de pré-adensamento é igual à tensão inicial. E aí, eu não fiz ensaio, eu não tenho os dados desse ensaio. Digamos que você está fazendo essa obra, você está com aqueles clientes chatos que dizem assim, eu não vou gastar com ensaio, não, eu quero fazer e você se vira aí para inventar alguma coisa. Você fez uma camada de aterro, lançou, Nossa Senhora do Concreto Armado ajudou, cara. Nossa Senhora do Concreto Armado é a santa que ajuda todos os engenheiros civis. Às vezes ela é muito forte, e aí o teu aterro não rompeu, você rebaixou o lençol freático lá e não rompeu nada, só que você, por meio de instrumentação de campo, isso é mais fácil para a gente, que a gente só coloca aí as medições por meio de topografia, você viu que teve o recalque igual a 14 milímetros após esse rebaixamento. Rebaixamento do lençol freático, vou falar para vocês já devem saber, quando você rebaixa, você vai aumentar a tensão efetiva do solo. Tua poro-pressão diminui, tua tensão efetiva aumenta. Você tem aí o efeito de uma sobrecarga. Isso é comum, a gente... todo problema de rebaixamento de lençol freático, na verdade, ele tem que ser muito bem acompanhado com instrumentação para você não prejudicar edificações vizinhas. Então, tomem cuidado com isso. E aí você mediu isso, você sabia que tinha lá um depósito de argila mole, que o seu SPT deu isso, e você viu que depois de 60 dias você teve um recalque da ordem de 14 milímetros. E aí pede para calcular o tempo necessário para ocorrer 60% desses recalques. Em quanto tempo vai ocorrer 60% do recalque total? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, até duas. A questão é o seguinte, a gente sempre está estudando essa questão do adensamento, a gente sempre está colocando essa camada argilosa, ou silt argiloso, pela uma face drenante ou duas faces drenantes. A pergunta que eu te faço é o seguinte, porque às vezes a questão no campo é mais complicado. Eu quero dizer assim, às vezes tu tem uma camada de areia drenante aqui em cima, aí você tem lá um pacote argiloso, abaixo você tem uma areia, enfim, que vai ser uma outra camada drenante, mas abaixo eu também posso ter, nesse mesmo pacote, seguindo de cima para baixo, mais uma camada argilosa. Quando você vai fazer todos esses cálculos de recalque, tu tem que considerar esses cálculos de recalque tanto para a camada de argila superior, tanto para a camada de argila inferior. Como é que funciona isso aí na prática? Ótima pergunta, adoro essas perguntas assim. Você tem várias camadas. Então, se você tem uma primeira camada, uma segunda camada, no meio dessas duas camadas, vocês estão vendo minha mão, né? Tem um pacotezinho de areia, você tem aqui em cima, areia embaixo, areia no meio, areia lá embaixo. Você tem duas camadas separadas. Você pode fazer o cálculo do recalque dessa e dessa separado. Faz o cálculo. Você tem os parâmetros da argila, das duas argilas, ou às vezes é o mesmo, você faz o cálculo do recalque das duas. Só que você vai fazer como se fosse só esse primeiro, depois como se fosse só esse. E depois você vai somar os dois recalques, porque os dois vão ocorrer de forma isolada. Conseguiu entender?
Perfeito, perfeitamente. Só para deixar esse conceito afirmado mesmo, dessas situações. São assim, é o caso onde a gente está fazendo para um, mas nada impede da gente ter 20 camadas. Se tem duas interfaces drenantes ou uma só, às vezes até aquela história da argila ser uniforme, se você tem uma camada uniforme de argila e outra camada uniforme de argila, onde você sabe que a propriedade da argila mudou, isso pode ocorrer, de repente, por alguma formação geológica maluca, entrou uma tem muito mais tempo, entrou uma camada de deposição de outro material. A gente sabe que as argilas têm o tipo de argila que é, e ele vai impactar bastante na permeabilidade delas. Então, você pode fazer até o cálculo de uma camada de argila, você considera até a interface com a outra, considerando que é permeável só daqui para cima, nessa interface daqui de cima, a outra você pode calcular daqui para baixo, considerando que é permeável só para baixo. Entre uma argila e outra, obviamente, a gente vai considerar que não há permeabilidade. Se houver, vai ser muito pequena e talvez não impacte tanto no cálculo do recalque no tempo. São coisas, são arredondamentos, simplificações que a gente faz para poder conseguir executar isso. Lembrei agora, método de Asaoka, que é o autor, eu tenho artigo dele também, depois eu passo para vocês, que ele considera situações diferentes da teoria de Terzaghi. É simples, não é complicado. Eu acho que teve uma menina na Uniswan que fez o TCC com o Bergman sobre o método de Asaoka. Eu participei da banca dela, eu lembro dela. Ou menino, não sei, já não lembro mais se era menino ou menina. Eu lembro do trabalho. Henrique, aproveitando essa pergunta aí do Ailson, se eu tivesse essas duas camadas de argila, tá? Eu só vou calcular o recalque para elas se as duas estiverem dentro daquele bulbo de tensões, não é? Ou não? Tá. Método de Asaoka não é Terzaghi. Entendeu? Porque bulbo de tensões já não é o universo. A gente está considerando aqui como é unidimensional, a gente vai ter a tensão, a gente está considerando que é aquele semi-espaço infinito, que a gente se discute muito em geotecnia. Você colocou um aterro e esse aterro vai recalcar. Se você já tem bidimensional, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu faço aqui, ó. Vou fazer um desenhozinho. O que vai acontecer? Deixa eu até colocar lá na minha figura para ver se está visível, ver a minha própria imagem. Ver se está visível. Aqui, ó. Se você tem um aterro e você está considerando ele de forma bidimensional, esse bulbo de tensões ele vai gerar tensões maiores aqui no meio e menores aqui na lateral. Então, a argila está tendendo... Vocês estão vendo a imagem invertida ou direita? Não estamos vendo nem a imagem, professor. Não está compartilhando. Eu estou vendo. É porque tem que botar ela, fixar a imagem. Ela parece maior. Mas dá para ver bem. Está escrito argila aqui direito ou está invertido? Está direito. Está direito, tá, é que eu vejo invertido. Então, aqui a gente tem o nosso aterro, a gente está considerando um aterro bidimensional, e aí, deixa eu escrever aqui, ó, método. Método de Asaoka, assim que se escreve, depois eu vou passar um artigo para vocês. Se é bidimensional, já não é mais teoria de Terzaghi, porque isso não cabe. Porque o que vai acontecer é que a argila vai deformar uma parte e outra parte vai para os lados devido à deformação, entendeu? Então, isso meio que não cabe. A gente tem que rever, tem que saber sobre o que a gente está projetando, se a gente está projetando considerando esse conceito ou outro, e aí fazer os cálculos usando de forma correta. Entendi, obrigado. Então, normalmente, o método de Terzaghi ele é superdimensionado, seria mais ou menos isso? Não sei te dizer se ele é superdimensionado. Ele, na verdade, ele considera alguns pressupostos.
Eu acho que é muito mais isso. Cara, como minha tela fica para lá, tô vendo vocês, eu toda hora fico olhando para o lado, não olho para vocês que é a câmera. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, o método de Terzag, eu não sei dizer para vocês se ele é superdimensionado ou não. Eu sei que ele é para aqueles pressupostos. Se isso vai para mais ou para menos, eu não tenho certeza. Eu sei que existem outros métodos. O método de Asaoka é um método também simples, que ele facilita bastante. Não é complicado. Eu ia até colocar aqui, só que assim, demora tempo preparar tudo isso. Eu realmente perdi muito tempo preparando essa revisão, tentando sintetizar, gravar os vídeos e tudo mais. Talvez eu faça uma revisão dos vídeos considerando o método de Asaoka, ou faça um vídeo separado só do método de Asaoka para vocês. Aí eu não sei se vai no tempo tipo pós, eu não sei como é que vai ser o nosso tempo para vocês resolver exercício, desenvolver o projeto, apresentar tudo. Isso a gente vai a gente vê o que pode ser feito aí em relação a tempo. Vou voltar aqui para o slide. Então, assim, existem outros métodos. O método de Terzag, ele é o mais comum, é simples e é o que todo mundo conhece. E se vocês forem prestar concurso, eu não sei quem aí é concurseiro, as questões eu preparei todas meio que baseadas em concurso. É bem comum em concurso, vocês começarem a ver. Se for concurseiro, o método de Asaoka pode simplesmente cair como existe, mas não vai ser uma coisa que caia uma questão. Já a teoria de Terzag, ela é extensivamente cobrada, então a gente tem que saber muito bem. Por isso que eu estou até rediscutindo isso e esses outros tópicos. Voltando, então, à questão, ao meu exemplo. Eu tenho... essa é uma estratégia que é muito, muito bem aplicável a campo, e, na verdade, isso meio que faz parte da rotina do monitoramento, que eu vou discutir lá no final lá perto das 5 horas, ou 4 horas da tarde, quando a gente estiver acabando a parte de recálculo de aterro sobre solo moles. Você vai colocar qualquer carga em solo argiloso, você monitora. Na verdade, você vai fazer qualquer obra de engenharia, você, não sei se o professor de construção civil de vocês chegou a comentar, você vai criar dispositivos para estar monitorando existência de recalque, existência de fissura, como que isso vai se comportar no campo, porque se você fez alguma coisa de errado, é responsabilidade de vocês. Então, a gente tem que estar monitorando. E aqui eu peço alguns parâmetros meio que, tipo, só para pedir, só para a gente usar as ferramentas que eu estou mostrando para vocês agora. Então, primeira coisa, tensão geostática efetiva no meio da casa. Não está aparecendo o slide. Epa. Vamos ver aqui. Uma janela. Módulo 3. Compartilhar. Agora foi, né? Foi? Ainda não. Ainda não? Eu estou vendo aqui. Henrique, você não fixou a câmera lá? Não, para mim está aparecendo também. Apareceu. Cálculo de Desculpa, mestre. tempo. Não, tranquilo, tá aqui para vocês. Show. Beleza, beleza. Eu queria fazer uma pergunta, mestre. Fale. Em monitorar o recalque, o método mais eficaz qual é? Topografia serve? A gente tem alguns dispositivos. Topografia é muito importante, uma boa topografia. Na verdade, quando você vai fazer um aterro sobre solo mole, você tem que ter uma equipe de topografia para te atender.
E aí você vai estabelecer uns pontos, eu já estou adiantando que eu vou discutir lá na frente, que são tipo benchmark, que você vai colocar placas em cima. Existem placas de recalque que a gente coloca lá na altura da camada argilosa, lá no fundo, que ela tem dispositivos lá para poder medir. Tudo isso você vai confrontando com a topografia. É a melhor forma, realmente. Ok. Então, voltando aqui aos slides, eu tenho determinação. Aqui eu coloquei minha formulazinha. Deixa assim, depois eu mexo nisso. Primeiro passo, determinar a tensão hidrostática no meio da camada mole. Eu tenho aqui o meu perfil, tenho os... É engraçado... não, coloquei aqui os pesos específicos, 19 e 16. Seriam 12 vezes 19, mais meio da camada argilosa mole. São 8 metros de argila, dividido por 2, 4 vezes 16, 292. Aqui, em vez de sobrecarga, eu tenho diferença de poropressão. Então, minha poropressão inicial é igual a 140 kPa. E aí, depois do rebaixamento, ela vai descer para 40 kPa. E, em função disso, minha tensão efetiva inicial, 292 menos 140, 152, e final, 292 menos 40, 252. A gente teve uma sobrecarga de 100 kN por metro quadrado. Minha tensão de pré-adensamento, sigma linha VM é igual a sigma linha 0, que é igual a 152. Gente, até assim, o meu livro, como eu fiz UF, o nosso padrão lá na UF era o Caputo, o livro do Caputo. Vocês devem ter, a gente acha na internet fácil para baixar o livro do Caputo. E o Caputo, ele considera que toda argila é normalmente adensada. Então, ele já dá o cálculo do adensamento sem essa primeira parcela direta. Quando eu entrei na COP, eu levava um susto e disse, gente, mas tem essa parte inicial, nem sabia que tinha isso. E para alguns, o Caputo ele é estradeiro, ele é de estrada, então ele simplifica bastante as coisas. Dependendo da bibliografia que você está usando, isso é legal até, a gente nunca ficar preso a um único livro, nunca ficar só pensando, vou usar esse livro porque esse livro tem a verdade absoluta. Não existe isso. Você tem que confrontar todo mundo, discutir e entender. Ele faz diferente, faz igual, faz desse jeito. Eu faço de algumas formas, mas outras pessoas também podem fazer diferente. Eu gosto do cálculo, do recálculo total dessa forma, mesmo porque aqui, mesmo que eu não tenha o CR, eu sei que log de 152 sobre 152 vai dar 0. Então, 0 é 0. Já era. E aí a gente tem o recalque total, deu 42 centímetros, né? 41,6. Então, os 14 milímetros dividido por 41, cara, eu tô com a impressão que isso daí tá errado. Mas se tá errado, deixa assim mesmo, não vou corrigir agora não. Dá 3,3%. Olhando aqui, entre 3 e 4. Aí é aquela história, se eu tivesse essa equação, eu jogava já 3,3%, já achava direto pelo Excel qual é o meu fator tempo. Como eu não tenho, eu posso usar uma simples regra de 3, estou assumindo como uma variação linear, e eu teria o meu fator tempo tesão igual a 0,00088. Regra de 3, todo mundo sabe. E aí, meu coeficiente de adensamento, eu tenho tesão, eu não tenho CV, mas eu tenho tempo e altura de drenagem. Então, eu isolo o CV e vou calcular a partir disso o meu coeficiente de adensamento. Consegui calcular o coeficiente de adensamento sem fazer. Mesmo porque, se vocês lembrarem lá da aula passada, o CR, que a gente está usando aqui, o CC, a gente pode calcular por fórmulas, vocês podem estimar por meio de fórmulas. Existem aquelas fórmulas mágicas que calculam o CC.
tensão inicial e final, peso específico você tira pelo próprio material, dá para determinar fácil, você não precisa de nada muito caro. Então, dava para fazer o que eu digo, chute consistido. Você vai usar as fórmulas, mas os parâmetros são... não chega a ser determinado, mas também não chega a ser um chute. É por isso que eu falo chute consistido. Tem uma certa consistência, mas é um chute. Então, 60% de recalque, eu ia até colocar 90%, eu coloquei 60% porque deu 150 anos, 150 anos é humanamente longe demais para a gente. 60% de recalque, meu fator tempo, lá, olhando na tabela aqui, ó, 60%, 0,287, o que vai aplicando na minha equação, vai me dar um tempo de 19.351 dias. Já deixei aqui em metro quadrado por dia para ficar mais fácil o cálculo. Em geral, é metro quadrado por segundo. E aí, já tenho o meu tempo, que vai ocorrer 60% do recalque. Então, esse solo, esse adensamento, ficaria ocorrendo toda a vida se você mantivesse rebaixado o lençol freático. É útil para a gente, se a gente for pensar. A gente vai fazer uma obra, sabe que vai ter que ficar rebaixado durante 2 anos. Você pode calcular o recalque que vai ter 2 anos e já passar isso para o engenheiro estrutural e fazer as contas, o que impactaria, de repente, nas edificações ao redor, um recalque diferencial, porque a tua obra vai estar limitada lá na área, se tem um prédio do lado, o prédio do outro, você vai pegar lá e vai fazer um cálculo de um recalque diferencial e calcular o impacto disso no edifício. Se vai comprometer demais a fundação do edifício, o edifício está com fundação mais superficial, se vai gerar, de repente, atrito negativo a gente discute isso em fundações, qual vai ser o impacto desse atrito negativo nas fundações. Dá para a gente fazer a festa aí em cima dessa miscelânea. E aí, o percentual de recalque no meio da camada argilosa. Isso parece um parâmetro mágico, louco, uma coisa louca para a gente calcular, mas existe sua utilidade. Não estou pensando agora, mas dá para existir. O fator tempo, a gente tem 0,287, que a gente já está usando lá. A minha profundidade no meio da camada mole, a camada tem, a profundidade seria 4 metros, a minha altura de drenagem 8, então o meu Z que eu vou usar no gráfico vai ser 0,5. E aí eu vou no meu gráfico, vem aqui, ó, 0,5 ou meio, né? 0,5, traço essa reta. O meu percentual de recalque vem aqui, ó, 0, como é que é mesmo? 0,3287. 0,2, 0,3, 287 está mais ou menos aqui, bem pertinho do 0,3. Eu cruzei os dois, eu tive aqui, ó, 50, 60, mais ou menos 55%. E a minha variação de poro-pressão nisso daí, eu tenho que verificar, ocorreu 55% do recalque, ou seja, dissipou 55% da poro-pressão. 45% da minha poro-pressão, ou seja, 1 menos isso, é o que ainda não dissipou. Então, meu excesso de poro-pressão é 0,45. Aqui eu acho que minha poro-pressão final seria 40. Aqui eu acho que tem um erro. Minha poro-pressão final seria... Vou voltar aqui. Só para lembrar. 40, é isso mesmo. Minha poro-pressão final é 40. E aí, aqui que está o erro. A gente sempre tem que errar, para lembrar todo mundo que a gente é humano também. Então, a minha poro-pressão final é 40 e eu ainda tenho um excesso de poro-pressão de 45. Minha poro-pressão, então,
No meio é 40 mais 45, 85 kPa. Tá certo? Dúvidas até aqui? Ainda são 11 horas. Dá para a gente começar o material, ou eu vou ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o método de Asaoka. Eu vou compartilhar com vocês, eu fazendo uma busca aqui, ó. Deixa eu vou encerrar aqui isso daqui e vou apresentar uma janela. Ok. É legal vocês verem isso daqui que faz parte também da nossa rotina daquela busca, né? Eu comentei para vocês do método de Asaoka, então eu venho aqui, ó, Google Escolar, fico com preguiça, vem aqui. Primeira coisa, tá todo mundo vendo? Deixa eu ver aqui, tá aparecendo. Então, método de Asaoka. Aí você vê, ó, citação, Carlos Souza Pinto, considerações sobre o método de Asaoka, na revista Solos e Rochas de 2001, análise de recalque, tese da COP sobre análise de recalque do método de Asaoka modificado com enfoque probabilístico. Esses, está vendo aqui, ó, são só citações. É bom que a gente está fazendo aqui um runtime de como que é uma busca para poder obter informação. Influência da compressão secundária na análise de adensamento pelo método de Asaoka, do Schmidt e Pacheco. Aqui esses já são obtidos. Em geral, esse daqui, Solos e Rochas, se você entrar lá, Solos e Rochas, citado por, vamos ver qual foi a revista. Ó, tese do Futai. É uma tese boa. Será que está disponível? Vamos ver. Está disponível. Marcos Massal Futai, o autor daquele artigo. Isso é antigo, 2010, nem tanto antigo assim. Olha só. Tese e dissertação são sempre boas fontes de se consultar, porque deixa eu ver se aparece aqui, 200 páginas. Essa é uma tese pequena, não é uma tese grande. Mas, como regra de você escrever uma tese, uma dissertação, você tem que apresentar de forma muito clara como que é o que é antes do teu trabalho para depois entrar. Então, aqui no índice, olha, complexidade, conversão, modelos geológicos, merchants, as ensaios, previsão de recalque, aterros reforçados, solo mole, isso pode ser interessante para vocês. Ele não fala, ele não tem um capítulo específico do método de Asaoka. Se eu estou querendo comentar com vocês... Não tem. Mas aí, leitura dinâmica de artigo, de tese. Às vezes a gente passa aqui, ó, vai olhando rápido, tal. Não me interessa essa daqui. Volta aqui, volta. Eu tenho... Em geral, só para vocês saberem, você verificar artigos é muito mais rápido do que tese, porque o artigo, em geral, é limitado aí até 20 páginas. A Denise é uma boa bibliografia, sim, mas só que a Denise ela trabalha muito mais com estabilidade de taludes. Tem um pessoal que não gosta dela, tá? Tem algumas críticas em relação a ela. Mas qualquer livro é bom, desde que não seja só ele, entendeu? A questão é essa.
qualquer coisa é boa, desde que não seja só ele. Você precisa ter ele e ter um outro para poder confrontar os dois. Eu estou entrando aqui na página do Solos e Rochas, que a BMS ele liberou. Aqui no Google Escolar não aparece, mas como eu sei que é 2001, eu posso verificar aqui 2001. Eu não sei se mais antigo é o volume 30, eu acho que é 2008, volume 30. Vamos ver aqui, ó, 2007. 2007, 2008, 2009. Ah, não, 2001. Ih, não tem. Eu devo ter em papel por aqui, mas não tem, na internet. Eu vi um artigo do próprio Asaoka. Eu já peguei isso no passado. E aí, na busca de informação, a gente vai rodando. Às vezes, só o método de Asaoka pode não ser suficiente. Você pode definir um período específico. Eu sei que pode ter sido de 1970 até 1995. Posso restringir o meu período para ver. Ou simplesmente pegar a Asaoka você mudou para o inglês, você tem outras coisas, e aí aparece coisas tipo dialquicarbonato, a patente, aparece patente aqui, não tem nada a ver com o método de Asaoka. Mas a Asaoka é brasileira, então provavelmente vai vir pouca coisa em inglês, a não ser que ele mesmo tenha publicado o artigo. Ok, até aqui. Vamos ver agora o que mais, que eu não estou querendo começar o outro módulo agora, porque ele vai ser um pouquinho denso. Ou a gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu posso fazer? Interromper compartilhamento. É passar. Ainda tem 40 minutos de aula, né? Você não quer terminar antes e a gente volta antes também? Pode ser, pode ser. Porque, assim, o próximo slide a gente vai discutir, eu vou até mostrar aqui para vocês verem que a gente não precisa ter que tá com isso eu ia preparar um Google Class fora, aí eu descobri que no curso a gente tem Google Class, até comecei a preparar. Basicamente a gente vai discutir esses slides daqui, ó. Eu vou falar de aterros leves, aceleração, geoteste, papapá, eu vou apresentar um cálculo. São poucos slides, embora a gente vai discutir algumas coisas um pouquinho mais pesadas. Eu posso apresentar o trabalho de vocês, eu acho melhor isso. Deixa eu ver aqui, bibliografia não. Questionário, projeto de adensamento. Melhor. Tinha esquecido disso, que eu ia comentar com vocês. Melhor. Uma janela. Projeto de adensamento. Está aqui, ó. Projeto de vocês. O projetinho. Faço um preâmbulo aqui. Tá certo? O local precisa de melhora. Falo sobre um aterro. Implantação de um edifício, estaca, será construído material de peso específico. A gente vai ter... aquela situação clássica de você construir um edifício, você precisa fazer um aterro porque a região é alagável. E aí, nesse aterro, você vai ter... O teu edifício ele não pode ficar com
com a fundação sobre esse aterro, caso, por exemplo, da Barra, porque você tem aí camadas de argila mole que não dão suporte para o edifício. Então você vai ter que fazer um aterro. Mas foi um TCC de um aluno que eu quase reprovei ele. Estava eu, Silvana, não sei se vocês conhecem a Silvana Vasconcelos, e o... Ai, fugiu o nome. O trio Parada Dura lá da Geotecnia da Uniswan. E aí o aluno disse que confundiu um monte de conceitos lá, pegou um relatório de uma empresa que fez um monte de cagada, e era esse caso daí. Você tem uma construção de aterro, você vai fazer um edifício sobre estacas, então vai ter, são dois universos diferentes, porque o edifício ele vai permanecer estável. Aí é uma situação muito fácil de você monitorar, porque o teu edifício não vai se deslocar, mas o teu aterro pode ser que tenha deslocamento. Vai ter deslocamento. E eu quero que esse aterro se estabilize ou fique muito próximo de se estabilizar na cota mais 2,5 metros, com 24 meses após a sua implantação. Então, basicamente, você vai chegar e colocar aquele aterro e deixar ele recalcar, não vai dar certo, porque ele vai gastar mais tempo do que isso para recalcar até chegar num percentual que seja aceitável. E aí a gente tem que usar uma técnica de aceleração de recalque. Esse é o projeto de vocês. Qual é a técnica que vocês vão usar? Vocês decidam. Vou deixar a liberdade para vocês. Eu falo do subsolo e aí eu dou parâmetros que talvez seja um pouco diferente do usual. Esses parâmetros, esse conceito é muito próximo do que eu fiz quando eu fiz a disciplina de aterro sobre solos moles com o Márcio Almeida. Eu tenho solo mole com 10 metros de espessura, ele está mole até o topo, então talvez tenha aí um perfil de melhoria do OCR. Acho que vocês podem... O que quiserem simplificar, fica com liberdade de vocês para simplificarem, desde que especifique, estou simplificando dessa forma. Mostra e simplifica. Peso específico dessa argila, 14 kN por metro quadrado, nível d'água aflorante. Eu tive SPT com medida de umidade, e a gente teve umidade de 200% na superfície e 150% lá na base. E aí, em relação à umidade, isso daqui ele tem a relação, ó, a gente tem, deixa eu inserir aqui uma retinha. Eu tenho aqui, ó, vamos fazer tudo bonitinho, formatar, vamos colocar um vermelhão para ficar bem marcado, uma espessura bem grossona. Então eu tenho essa reta que é a minha reta de correlação do artigo do Márcio Almeida, daquele artigo que eu dei o link para vocês. Então, se está começando com 200%, eu vou pegar aqui, ó, traço no 200, vai minha retinha. Faço uma vertical até aqui. Não estou confiando muito que está vertical. Vem aqui, ó. Pá, malandragem. Duplico isso e vejo qual vai ser o meu coeficiente de compressão. Não estou confiando que esteja muito vertical e não está. Tá. Parece que está um pouquinho fora. Ajusto aqui no milímetro. Vocês estão vendo tudo? Se não estiver vendo, fala comigo. Então, 2 alguma coisa, 2,5 mais ou menos, o CC. Tá, estou achando que isso está meio estranho. Ele disse que CC é 0,013 vezes W, 0,013 vezes 2, vai dar 2,6 vezes 200, 0,26. Isso daqui deve ser vezes 10 a menos 1. Depois tem que olhar no artigo para ver. Eu vou olhar no artigo para ver para vocês.
Se tem alguma coisa errada. As coisas que vêm do Márcio são meio complicadas, você tem que fazer revisado. Ele faz as coisas pressas e eu também copiei dele. Relação CS sobre CC igual a 0,15, e ele já deu o coeficiente de adensamento já calculado para solo normalmente adensado. Você pode trabalhar com isso daí. Dá para ter. A gente vai precisar dessa relação daqui para outra etapa, para o cálculo da estabilidade, que a gente vai fazer mais ou menos no final do dia de hoje. E aí eu peço para vocês para estudar uma solução. E existem várias. Aí aqui nesse slide a gente vai discutir essas soluções. Olha só isso, que coisa bonita. Eu acho que vocês estão vendo, eu esqueço que vocês não veem. Eu tenho que sair de um para entrar em outro. Olha aqui, uma janela, papapá. Isso daqui é uma figura bem conhecida da galera, assim, tipo, vários autores compartilham essa figura. E ele mostra todos os problemas que a gente tem. E divide aqui, ó, problemas de estabilidade, problemas de recalque. Eu vou discutir isso à tarde de novo com vocês. Mas aí a gente tem que resolver todos esses problemas e aqui tem as soluções. Aterro reforçado, berma lateral, construção em etapas e tudo mais, coluna de brita, coluna de solo. E a gente vai aprender a calcular. Óbvio, eu não preciso fazer cálculo para fazer substituição total. Substituição total é uma coisa que você não tem cálculo que fazer. O cálculo que você vai fazer é passar para a equipe de orçamento para fazer escavação em aterro sobre solo mole, que não é uma coisa simples. Aqui em substituição total também tem o pessoal, e parcial, tem o pessoal de estradas, os estradeiros, eles gostam muito de dizer assim, taca rachão até estabilizar. E o rachão, ele faz mais ou menos isso. Rachão são blocos de rocha um pouquinho maior, que ele vai adentrando no solo mole, vai expulsando esse solo mole, e você faz uma substituição. Só que, poxa, você vai colocar uma altura de 10 metros de solo mole em rachão, primeiro até isso estabilizar, gastou uma fortuna de rachão, né? E se tem alguma edificação ao redor também, esses blocos de rocha, quando estiver caindo no ângulo que ele vai formar naturalmente, você vai impactar todas as fundações laterais, mesmo porque as estacas, atravessando 10 metros, ela é um pouco delgada, você não tem lá uma resistência tão grande. Isso ainda tem café? Oba! Está geladinho. Então, existem soluções que são possíveis e soluções que não são possíveis. E aí a gente vai discutir. No trabalho, a pontuação que eu vou dar para vocês, e não sei se vocês vão ficar chateados ou não com isso, eu não vou dar, tipo, existe uma solução que é certa e outra que é errada. Mesmo porque na engenharia não existe isso. Não existe essa história de certo ou errado. Existem coisas que são melhores e piores. Mas eu vou dar a pontuação, obviamente, em função do esmero, do quanto que você se dedicou para fazer aquilo, eventualmente buscou coisas que são fora, buscou informação que está fora daquilo que a gente está discutindo em sala de aula. De repente, talvez olhando o trabalho, a gente vê quem gastou mais tempo e quem gastou menos. Eu vou colocar numa escala gradativa. Quem gastou mais tempo, quem se fudeu, se eu posso falar isso, não deveria, está gravando, quem se lascou para poder fazer um trabalho tipo nota 10, o que eu não estou cobrando que todo mundo faça isso. Vocês são engenheiros, vocês têm que dimensionar o tempo de vocês para aquilo que vocês fazem, para o tempo que vocês gastam. A diferença entre 10, 9 e 8 não representa 10, você é um aluno nota 10, 8, você é um aluno nota 8, o aluno nota 10 é muito melhor que nota 8. É simplesmente uma métrica em cima daquele que vocês gastaram para poder fazer aquilo.
O que vocês são é reflexo do que vocês... de uma coisa muito mais complicada do que uma simples nota de trabalho que eu posso dar para vocês. E aí a nota vai ser dessa forma. Óbvio, quem não entregar vai ser 0. Quem entregar incompleto, tipo, o meu problema é você dar uma solução e calcular essa solução. Por mais ridícula que seja. Óbvio, você vai fazer uma solução ridícula, maluca, estapafúrdia, que não envolve a teoria que a gente está discutindo, meio que vai ser penalizado. Agora, quem foi a fundo, quem discutiu, quem disse assim, não, eu estou pensando nisso porque o orçamento, a solução tal é mais cara, a outra é mais barata, entendeu? Não é justo com a pessoa que se dedicou tanto dar uma nota muito igual à pessoa que não se dedicou nada. Então, eu vou fazer uma correção assim. E a ideia aqui não é ficar tipo, eu vou furar o olho de vocês, eu quero reprovar todo mundo. Eu já não era assim na graduação, apesar de pegar um pouquinho pesado nas provas. Quem fez comigo, quem fez a 3 comigo sabe que chega na 3 eu abro as pernas. A ideia aqui é colocar a capacidade de pesquisa de vocês à prova. Porque tudo que eu estou falando aqui não é suficiente, nunca vai ser suficiente para a gente desenvolver um projeto, experiência prática, vivência profissional minha, a gente sempre precisa de mais. E aí, para o mundo real, o que a gente precisa é ser capaz de não só usar as ferramentas que nos são dadas, mas descobrir novas. E aí a avaliação de vocês vai ser em cima disso, a avaliação do projeto, os 40% do projeto de adensamento. E aí, acho que o trabalho é esse daí, a gente conseguiu cumprir um pouquinho mais, 11h30. Acho que de 11h30 a gente pode voltar. Eu não sei como é que vai ser com vocês, se vocês vão ter que fazer comida em casa, se vão comer em casa, vão comer na rua. Eu acho justo parar 11h30, a gente volta às 2h mesmo, porque às vezes tem gente que já tinha programado às 2h, e depois a gente pode, se tiver assunto, a gente vai discutindo, vai batendo papo sobre geotecnia até 5h30, 5h20. Eu, não, na verdade, não cronometro o tempo, porque eu acho que parte muito mais de vocês. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, quiserem perguntar, estou à disposição. E o ambiente da sala de aula que eu tenho com vocês não se restringe a esse encontro, tá? Vocês têm o meu WhatsApp. Eu até hoje, assim, diversos ex-alunos da graduação me mandam mensagem, pedem informação, eu estou aberto, eu vou fazer tudo por vocês mesmo, porque eu não enxergo ninguém, aluno nenhum meu, como concorrente, eu enxergo como colega de profissão, e eu acho que vocês têm que ter essa proximidade mesmo com o professor de vocês, e tem a liberdade total de, precisando, entre em contato comigo, pode falar que eu estou aqui. Tá certo? Alguma dúvida, alguma questão, algum ponto que vocês queiram salientar antes da gente sair para o intervalinho e voltar às 2h, hein? 2h em ponto. Estou ouvindo. Se quiser comentar, vai lá para o chat. Para mim tá ok. Tá ok? Então, vou encerrar. Vou ser o último. Vocês podem ir encerrando. Vou encerrar aqui a gravação, parar a gravação.